Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja na Santa e Gloriosa Paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez. Pela segunda vez que eu vim nesse ano. Não, melhor dizendo, vim ano passado e vim pela primeira vez nesse ano. Eu sou muito honroso a Deus e glorifico o seu nome, porque Ele me concedeu uma oportunidade de estar ministrando nessa casa de oração. Agora eu fico muito feliz de ver grandes homens de Deus e ver esse pastor abençoado. Agora eu não tenho tanta intimidade com ele, mas eu sei que ele é um homem de Deus, porque as pessoas falam muito bem dele para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite eu creio que Deus irá falar aos nossos corações, já tem falado. E vai continuar falando até a última oração. Louvado seja Deus. Sente poderosamente a presença de Deus neste lugar hoje. E vi que a igreja, muitos estão ligados para ouvir a voz de Deus. Mas faltam alguns se ligarem mais ainda. E Deus vai falar para eles também. Mas eu quero dizer que o tema nessa noite foi esse que foi nos dado, né? A dificuldade da missão local. Vamos tentar encaixar um pouco da minha mensagem com esse tema. Mas o importante é que a verdade vai ser pregada aqui nesta noite. Eu não quero saber para o meu ego, não quero saber para o meu eu. Mas se nesta noite a verdade do Senhor vai ser pregada aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Irmãos, sem perda de tempo, que os nossos irmãos possam abrir as vossas Bíblias por gentileza. Em 1ª carta de João, capítulo 2. A partir do versículo 15 até o versículo 17, sem perda de tempo. Porque o tempo não é nosso amigo nessa noite, infelizmente. 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos encontraram? Quem não encontrou, peça socorro. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 15, 1ª carta de João, capítulo 12. Amém? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse foi o texto dado nessa noite para nós trazermos falar um pouco rapidamente, porque o tempo ele não vai dar para mim expressar tudo que eu preparei nessa noite. Mas eu creio que o que eu falar aqui vai ser de acordo com a palavra de Deus, e Ele vai falar aos nossos corações poderosamente. Porque não importa como ela vai ser pregada, não importa a maneira em quem vai pregar ela. O importante é que a palavra de Deus vai ser pregada. Ela é a importância nessa noite, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu preparei algumas perguntas e foram 3 nessa noite. Mas antes de fazer essas perguntas, eu vou fazer aqui alguns comentários a respeito desse texto. Que o texto completo fica do versículo 12 até o versículo 17. O contexto completo está aí. E a qual o versículo 12 até o versículo 14, ele vai dizer para quem ele está escrevendo essas palavras. João, apóstolo João, louvado seja Deus. Mas meus irmãos, como essa palavra o Senhor diz, não devemos amar o mundo. Mas o Deus, nosso Deus, Ele é amor. E Ele manda amar uns aos outros. E Ele fala para nós amar qualquer circunstância, independentemente. Eu quero dizer que existe um único amor que o Senhor abomina, que tem e odeia. É o amor ao mundo. Louvado seja Deus. Esse é o único amor que o Senhor jamais Ele vai deixar entrar no seu coração. Louvado seja Deus. Ele odeia esse amor, aleluia. Mas meus irmãos, eu preparei mais alguns comentários que falam. No Novo Testamento, João ele expressa essa passagem várias vezes. Essa expressão, melhor dizendo.
mundo. Só no Novo Testamento nós iremos encontrar essa expressão mundo 183 vezes. De Mateus a Apocalipse, louvado seja o Senhor. E só o apóstolo João, dessas 183 vezes, ele utiliza 103 vezes a palavra, a expressão mundo. E ele utiliza de vários significados, louvado seja Deus. Tem pessoas que encontram 4, 3, encontram 5, 6, até 7. Mas nessa noite eu trouxe para nós apenas 3 significados, 3 sentidos que ele mais usa quando ele expressa essa palavra mundo, louvado seja Deus. E o que eu vou abordar mais nessa noite é o que ele usou aqui nessa palavra. A qual ele vai usar, qual o sentido, para que tipo de pessoa ele está falando, louvado seja Deus. A primeira pergunta que eu separei nessa noite para os nossos irmãos, para a nossa meditação: o que é o mundo, louvado seja Deus? O que é o mundo? O que o mundo representa? O que João ele está tentando dizer quando ele se refere a essa expressão mundo, louvado seja Deus? Como eu disse que eu iria falar 3 significados. O primeiro, meus irmãos, é o mundo criado por Deus. É o mundo a qual está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. E o verbo estava no mundo e o mundo foi criado por ele. João estava se referindo ao mundo criado, louvado seja Deus. Mas eu preparei mais uma explicação para essa pergunta, o que é o mundo. Mas outro sentido, a qual é o segundo, eu separei 3. O mundo às pessoas. Ele também usa mais a expressão mundo referindo-se às pessoas. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu filho a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Enviou seu único filho. Então, onde é que está essa passagem, meus irmãos? Muito bem, aí João estava se referindo às pessoas deste mundo. Louvado seja o Senhor. E mais um sentido, mais um significado a qual eu vou abordar bastante, é o mundo que é um sistema organizado e controlado pelo diabo em oposição a Deus e aos filhos de Deus. Esse é o sentido que João mais ele fala no evangelho dele. Ele vai falar justamente nessa passagem a qual eu li. E é por isso que eu vou abordar bastante esse sistema que é organizado pelo inimigo em oposição a Deus e aos seus filhos. Esse mundo que nós enfrentamos nesses dias atuais. Esse pecado que está cada vez mais abrangente aos jovens, que está cada vez mais abrangente aos velhos, aos senhores, aos senhores. Mas não tem patamar, o pecado ele vem de todo jeito para todas as idades. Mas é desse sentido que João está falando entre o versículo 12, que é o contexto completo, até o versículo 17, aos nossos corações. Mas para qual tipo de pessoa João estava expressando essa passagem? Para quem ele estava falando isso? Meus irmãos, eu convido a igreja para ler o versículo 12 até o versículo 14. A leitura é repetitiva, é intencional, louvado seja Deus, que você possa abrir a sua Bíblia, se já fechou. Versículo 12, filhinhos. Aqui nós iremos ver para que tipo de pessoas ele está falando, louvado seja Deus. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceis o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Nós vemos aqui nesta noite que ele está se referindo a pessoas que já tiveram verdadeiramente um encontro com Deus. É para nós que somos igreja do Senhor que João está referindo essa palavra. Ele está direcionando essa palavra a esse tipo de pessoa, a igreja do Senhor, que já teve um verdadeiro encontro com Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que pensam que quando lê essa passagem, não é mesmo o mundo e nem o que há no mundo. Pensa se está no mundo e fazendo as coisas que o mundo oferece. Não é não. Não basta estar no mundo e fazendo as coisas que o mundo oferece, que você não vai estar fazendo isso aqui. Ele está falando para pessoas que já tinham se convertido. Aqui nós vemos que ele já está falando isso. Ele diz, jovens, venceste o maligno porque já conheceste o vosso Deus. Aleluia. Ele está falando para as pessoas que tiveram verdadeiramente um encontro com Deus.
Então é para nós nesta noite que o João está escrevendo, Jesus está falando no nosso coração nesta noite. É para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. João exorta a igreja dizendo essas palavras. Mas como é que pode eu passar a amar este mundo? Como eu disse, eu vou fazer 3 perguntas. A primeira foi essa: o que é o mundo? A segunda pergunta eu vou dizer quais são as 4 razões que existem nesse texto de que eu não devo amar o mundo. E a quarta, que é a mais intrigante: como pode um filho de Deus, um filho que se converteu ao cristianismo, servo do Senhor, que teve verdadeiro encontro com Deus, passar a amar este mundo cruel? Mas voltando para a primeira pergunta, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. João ele escreve 6 vezes nesse contexto, do versículo 15 até o versículo 17, melhor dizendo. Ele escreve 6 vezes mundo com o mesmo sentido a esse sistema organizado pelo diabo em oposição a Deus e aos seus filhos. Aonde nós vamos hoje em dia, nós encontramos esse sistema. Se nós abrirmos as televisões nos dias atuais, meus irmãos, nós iremos ver novelas, nós iremos ver as propagandas, quase todas as propagandas contêm cenas sensuais que trazem a sensualidade para dentro de nossas casas. Se nós andamos pessoas que não têm respeito ao seu próprio corpo, se expõem de uma maneira errada, e ali fica meio difícil para o povo de Deus. Aonde nós estamos indo? Nós vemos o pecado. Está como na época de Daniel na Babilônia. Daniel estava dentro da Babilônia, onde ele andava, ele via o pecado ali acontecendo. Eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite que nós estamos sim no meio da Babilônia. Mas nós não somos da Babilônia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel ele não contaminou seu coração, ele sabia porque ele tinha aprendido o que os seus pais tinham ensinado quando criança. Ele guardou a palavra de Deus no seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso, meus irmãos, que João está expressando para nós através desse texto. Eu já quero imediatamente falar a primeira razão, o segundo ponto que eu deixei para a igreja. Eu vou deixar para a igreja nessa noite, porque o tempo ele passa muito rápido, mas isso acontece. Deus falou que Ele iria abreviar os tempos para aqueles que permanecessem fiel subissem, louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, a primeira razão está no verso 16. Se você quiser olhar, a primeira razão está no verso 16 do capítulo 2. Está assim, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Vemos aí a primeira razão de nós não amarmos o mundo. Tudo que está no mundo não vem do Pai, não vem de Deus, mas vem do mundo. E sabemos para onde vão as coisas do mundo. Nós sabemos muito bem, se nós permanecermos fazendo as coisas que o mundo nos oferece. Esse mundo que a qual João expressa, sistema controlado e organizado pelo diabo em oposição a Deus e aos seus filhos. Por que oposição? Porque tudo que o diabo faz hoje em dia, ele faz contra a vontade de Deus. Ele tenta induzir a igreja do Senhor a vir a falhar e a desobedecer à voz de Deus. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, a primeira razão é essa: tudo que há no mundo não é de Deus. E nós sabemos que se não for de Deus não é bom, porque Deus é amor e Deus é bom para com todos. A segunda razão, meus irmãos, é o verso 15, que ele diz assim: louvado seja Deus, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Misericórdia para aqueles que amam o mundo. Misericórdia para aqueles que têm vontade de praticar as coisas que estão no mundo. Misericórdia para esses que têm desejo, curiosidade de experimentar o que o mundo oferece. Meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. A cada dia que passa, meus irmãos, nós vemos o mundanismo entrando dentro das igrejas. Nós vemos o pecado entrando dentro das igrejas. E às vezes nós ficamos até meio assim confundidos. Jesus, cadê a tua igreja, meu Deus? Cadê aquele povo que enfrentava, que sofria as perseguições, que levava o evangelho e não olhava para um lado nem para o outro, mas que pregava a palavra com força, com vontade, com vigor, com determinação, mas que pregava o evangelho e sofria com alegria para a glória de Deus. Hoje em dia nós não podemos ver o irmão começando a falar
E às vezes nós mesmos começamos a criticar os nossos irmãos. Por conta do pecado, por conta que o inimigo ele tem a induzir as pessoas, até mesmo muitos cristãos têm se enganado através da tentação de Satanás. Mas nesta noite eu creio que você vai sair daqui com essa advertência. Porque quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos repreendidos por Ele para não ser condenados. A única verdade dessa terra é essa. Sem ela nunca mais nós iremos ir ao céu. Não há outro caminho, meu querido. O único caminho nesta noite. É para mim prestar, né? Amém. O único caminho que nós devemos ir é por Jesus. Seja Deus. Mas vamos para a terceira razão, que está também no versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas do mundo, elas são perecíveis e passam. Muito bem, se olhar para o irmão Zé Filho, há umas 3 décadas atrás ele era jovem, era empolgado, aquela coisa toda, feliz e não se preocupava com o tempo, aquela coisa, aquela alegria. Mas se ele era hoje, ele vai ver o tempo que ele perdeu. Louvado seja o Senhor. O tempo passa, meus irmãos, e é ligeiro. Você tem que aproveitar o presente. Você tem que aproveitar o hoje. O Senhor te dá essa oportunidade para você aproveitar o hoje. Louvado seja o Senhor. Então aproveite essa oportunidade que Deus te deu nesta noite. Abra a tua boca, glorifique e não fica como um delegado. Aleluia. Porque eu tenho colocado no meu coração que eu não mereço a salvação. Porque quando Deus olha para o homem, ele vê o pecado do homem. Aleluia. Eu tenho que dar graças ao Senhor todos os dias da minha vida. Todos os momentos que eu falar, eu tenho que dizer: Senhor, muito obrigado por tua salvação. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Essa é uma das razões, meus irmãos, que eu mais me alegro. Louvado seja Deus. Quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É o contrário do outro. Aleluia. Aquele que não faz a vontade do Senhor passa ligeiro. Tem tempo, acaba. Explode, se destrói. Mas aquele que obedece o que está escrito nesta palavra, não tem fim para ele, ele viverá eternamente. Porque mais ou menos eu vou dizer: nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não somos aqui. Nós temos que colocar na nossa cabeça, jovens, senhora, que nós não iremos viver para sempre nessa terra. Eu não sou daqui, então não devo fazer o que o mundo oferece. Eu não tenho coisas com essa terra. Eu faço negócio para subir. E como é que eu vou fazer esses negócios para subir? Obedecendo o que está escrito nas Santas Escrituras. Louvado seja Deus. Espírito Santo. E vamos para a quarta razão. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos para a terceira pergunta. Louvado seja Deus. A mais intrigante. É nela que eu vou esticar um pouquinho. Como pode um filho de Deus, que teve verdadeiramente um encontro com o Senhor, passar a amar as coisas que o mundo oferece? Meus irmãos, eu vou ser sincero com vocês. A Bíblia fala, e João sabia muito bem a qual o Espírito de Deus falava no coração dele: escreva, meu povo, louvado seja Deus. E ele escreveu. E ele sabia muito bem que ele precisava dizer isso, porque nós somos pais, nós temos que vigiar. Ele sabia da validez do homem. Ele disse para mesmo aqueles que tiveram encontro com Deus: olha, vós não olheis para o mundo. Olha, vós não olhais para o mundo e não ouvi as coisas que no mundo tem, porque elas não vêm da vontade de Deus. Ele estava escrevendo isso e exortando a igreja do Senhor. Então é para mim e para você que já conhecia Cristo. Então o que eu devo fazer, meus irmãos, nessa noite? Eu que estou ouvindo essa palavra, louvado seja Deus. Às vezes por mim mesmo, meus irmãos, fugindo um pouco do que eu estava falando, eu mesmo, um bom tempo atrás, eu passei a ter curiosidade dessas coisas.
que o mundo oferece. Eu passei a ter um pouco de curiosidade, eu mesmo. E hoje eu vendo essa passagem, hoje mesmo, eu pensando para a minha vida. Há muito tempo atrás o Senhor já tinha escrito isto. Ele já me advertia, dizendo: toma cuidado, não ames o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Conselho para a juventude. Eu irei completar próxima sexta agora 18 anos de idade. Eu sou jovem. Por que o jovem não pode fazer a obra do Senhor? Por que o jovem não pode ter o conhecimento bom da palavra de Deus? Por que o jovem não pode passar na rua e fazer a diferença onde nós vemos o brilho de Cristo na vida dele? E as pessoas acreditam assim: aquele jovem realmente é um jovem do Senhor, é realmente um servo de Deus. Deixa eu falar para a tua vida nessa noite. Você é jovem, olha para a juventude, eu estou falando nessa noite. Ele disse: jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. Nós somos fortes. Se o jovem se levantar, ele pode fazer a grande diferença nessa terra. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Quero dizer que existe um processo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Ah, pastor, eu peguei, foi sem querer, fui de uma hora para outra e foi rápido. Essa é mentira de Satanás. Sinta nessa noite, sim, se deseja estar no teu coração, repreenda em nome de Jesus. Porque existe um processo para sair. Para tudo existe um planejamento, uma organização, para tudo existe um preparamento. O inimigo, ele começa a preparar você. Se você der brecha, der lugar, ele vai trabalhar em você. E por um processo você vai deixar de servir a Jesus. Então, se nessa noite o processo já começou em você, eu vim aqui com a autoridade dada por Deus para repreender isso da sua vida. Porque a partir de hoje você vai passar a servir a Jesus fielmente e vai fazer a diferença nessa terra. Essa noite, esse processo, se tiver em coração de algum irmão nessa igreja, vai ser quebrado. Porque eu senti a vontade, eu senti o poder de Deus nessa noite. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que ia quebrar as correntes e laços para os jovens nessa noite. Que ia quebrar as correntes e laços e processos do inimigo, organizado pelo inimigo, controlado por ele, contra a igreja. Ele ia quebrar. Ele resgatou esse povo e ninguém toma dele. Se levanta homem da direita, se levanta homem da esquerda, se levanta o demônio e o inferno inteiro. Mas quando o crente, o servo do Senhor, foi resgatado pelo sangue dele, se levanta e começa a pregar a palavra, não há homem na face da terra. Precisamos voltar ao evangelho do reino de Deus. Que não é Cristo que está acontecendo no meio das igrejas, meus irmãos. As pessoas não olham mais para a palavra do Senhor. As pessoas não querem mais estudar o que está nas Escrituras. As pessoas não querem orar. E se não consultarem as Escrituras e não orarem, não irão evangelizar. É necessário preparo. Não adianta eu passar a ser missionário sem que eu me prepare antes. É necessário eu me consagrar, jejuar, ler a palavra, ter o domínio dela, para quando o inimigo chegar na minha frente, ele tentar me envergonhar e eu envergonhar ele com a palavra de Deus. Porque quando o inimigo solta a palavra contra Jesus, querendo distorcer, fez uma heresia contra Jesus, quis distorcer a palavra de Deus e quis usar contra Jesus para fazer Jesus pecar. E Jesus usou a palavra, ele tinha poder e falava assim: ó, em nome de meu Deus, eu tenho autoridade sobre tu, e tu vai ser destruído agora. E Satanás já deixou ele por acabou. Deus tinha, Jesus tinha poder para isso, mas ele queria deixar um exemplo para nós. E tudo que ele fez nessa terra nós podemos fazer assim. Ele estava em carne, ele era 100% homem e 100% Deus. Então nós podemos sim vencer o pecado, nós podemos dizer não para Satanás. Jesus usou a palavra, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa: se você não usar a palavra, o inimigo te derruba. Se você não usar a palavra, o seu inimigo te derruba.
Então, para aqueles que não gostam de ler, passar a ler e praticar. Não é só ler, é praticar o que está nela. Porque muitos andam lendo a Bíblia, mas não praticam o que está nela. Deus quer sinceridade. O Senhor quer santidade. Deus, Ele quer sinceridade do povo dele. Porque o Senhor não mudou. E como aqueles das antiguidades, os apóstolos, quando pegavam e saíam para anunciar a Cristo na face de toda a terra, eles iam com convicção, eles negavam a si mesmos e saíam pregando a palavra toda.